Mas depois disso tem uma história que eu vou publicar agora também. Roubaram a camisa do Rafael Veiga dentro do estádio. Oi? Ele estava com a camisa da seleção na mão, aí ali dentro do estádio, dentro da grade, e um cara passou e puxou a camisa. Aí ele segurou, puxou a camisa, o cara insistiu, levou a camisa dele. Porque ele falou assim, também não vou ficar brigando aqui com um cara que eu nem sei quem é, né? Eu acho que foi esse o contexto que me contaram. Não falei direto com o Rafael Veiga, mas com quem ouviu o dia dele, isso na delegação. Depois o segurança da CBF foi lá e recuperou a camisa. Mas ainda teve essa outra história depois dessa confusão aí. Ainda conseguiram recuperar, então, a camisa? Recuperaram a camisa lá do Rafael. Então foi um cenário um pouco confuso posterior ao jogo ali, porque tinha bastante policiamento, mas é uma coisa sul-americana, né? Não vou nem dizer que é por causa da Colômbia, porque aqui às vezes acontece também. Tinha gente que não era credenciada, que estava ali, aquela coisa muito bem recebida, mas aquela coisa sul-americana, digamos assim. Famosas cenas lamentáveis, hein, PVC? Não é para dar confusão nesse tipo, tem que estar organizado antes. Agora, a Colômbia é um país, se até a Marina brasileira entrou com a gente ontem aqui, Rodrigo, ela falou muito sobre essa questão do que o sequestro representou para o país. Porque é um país que tem uma solução. E a primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu fui para Cali em 99, fazer a final da Libertadores. Marquei de encontrar um amigo no hotel dele. Ele falou, não vem agora não, que está tendo um tiroteio aqui na frente. E isso mudou completamente. Você vai para Bogotá é uma cidade agradabilíssima. Na parte central é muito agradável. Você vai para Medellín, é uma cidade genial. É na selva, né, o problema. É na floresta. Foi o que me perguntando ali. Eu fui conversando com as pessoas na rua sobre essa história do sequestro, e o problema eu não sei o que a Marina falou, mas pelo menos pelo que me disseram as pessoas na rua, é mais na selva. É mais na selva. Que acontece. E tem 10 mil teorias sobre o sequestro do Luiz Dias, se pegaram ele por engano, se ele foi vendido depois para um exército guerrilheiro, enfim, tem 10 mil coisas. Tem teses lá, mas aquelas teses que, enfim, como eu só ouvi da boca de populares, digamos assim, não sei qual o grau de confiabilidade. O bom é que ele está livre, e a história do jogo cresceu muito, né? O Luiz Dias deu 10 conclusões a gol no final das contas. 10? 10. Assim, você citou aquele que os dois laterais sofreram, na verdade foi o Lodge sofreu nesse lance que ele dá uma arrancada pela direita. Agora o Emerson Royal, coitado, esse aí vai ficar sonhando com o Luiz Dias durante os 2 meses. E eu acho que, minha visão é que o Diniz errou ali, eu deixar o Royal sozinho. O Royal também errou ao não ter uma marcação mais agressiva, mas tinha que ter ali, porque, teoricamente... Dobra, né? Teoricamente você joga com só 2 no meio, que eram o André e o Bruno Guimarães, tem que voltar o Martinelli, a ideia era voltar o Martinelli e o Rafinha para preencher aquilo, porque o Vinícius e o Rodrigo estavam um pouco mais à frente. Só que o Martinelli eu achei inclusive que ele fez uma boa partida, ele voltou bastante dentro do possível, tanto que ele estava morto no final do jogo. Eu não achei que o Rafinha fez essa composição tão bem do outro lado. Mas eu acho também que o Emerson tinha mais o papel da amplitude. Então, mais do que o Renan Lodge. O Renan Lodge vinha mais na diagonal. Então, o que acontecia? O Emerson saía. E como o jogo ficou bate e volta, quando escapava o Dias, ele escapava no setor do Emerson. Que ia ter que ter a cobertura do Marquinhos, ou ia ter que ter a cobertura do André, mas o Emerson estava sempre correndo atrás. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que você já está dando pontos de vista tático, vamos chamar a prancheta do PVC e o Rodrigo também pode completar com o ponto de vista dele direto do estádio, para a gente tentar entender o que deu errado na seleção brasileira. Prancheta do PVC. Eu acho que a primeira coisa que dá errado é o meio-campo que não existe. Então, passa pelo que o Rodrigo falou agora. São 2 homens de meio-campo. Embora seja. Quando você perde a bola, o Emerson vem para frente, o Lodge vem fazer o lado esquerdo, o Rafinha vem fazer o lado direito, o Martinelli vem fazer o lado esquerdo. Aí fica 4-4-2. Tá. Só que o jogo não ficou assim. Quando recompunha, você tinha, até os 26 minutos, Rodrigo e Vinícius, e o Rafinha e o Martinelli vinham por aqui, mas o jogo ficou bate e volta. Então, quando você tinha o Brasil atacando com a bola, era Rodrigo, Vinícius, o Martinelli pelo lado esquerdo,
o Rafinha vinha para a meia-direita e o Emerson ocupava esse setor na direita. Perdeu a bola. Cadê o Luiz Dias? Vem, Luiz Dias. O Luiz Dias já está aqui. Ele já está aqui. Então, o Lodge sobe e se ele perdeu a bola, é no Luiz Dias que ela vem. E ela vai vir aqui muitas vezes do lado de cá. Aí tem que sair o Marquinhos, você desarticula tudo. Por quê? Aí como é que se corrige isso? Você corrige com posicionamento, ok? Só que o Brasil vai querer ter a bola, alguém vai ter que parar a bola no meio campo. Em algum momento, quando começa o massacre da Colômbia, para a bola no meio. Cadencia. Me dá a bola aqui que você não vai jogar, não. E aí não é velocidade. Aí não é você escapar. É você, o Royal, você vai ficar aqui. Esquece. Se tiver que entrar alguém para dar amplitude, vai ser o Lodge do outro lado. Ah, mas vai jogar o Carrascal do lado de cá. Vai, mas o Carrascal é meia. Vai ficar diferente. Então, nesse ponto, acho que tem um erro de estratégia, sim. Mas o erro, para mim, principal, ontem, não foi nas alterações, diferente de Montevidéu, que acho que o Diniz errou colocar o Richarlison no lugar do Neymar. Não foi tanto as alterações, o erro é anterior. Para mim, acho que tem o erro de não entender que o jogo era o Luiz Dias, do ponto de vista emocional e do ponto de vista tático, e tem o erro de você ter um meio-campo que não existe. São dois homens. Como é que você viu, Rodrigo, lá do estádio? Eu concordo com quase tudo que o PVC falou. Eu vou primeiro dar a visão do que foi o que o Diniz disse, né? Eu até perguntei para ele, falei assim, porque ele admitiu que teve problema defensivo, e eu perguntei, mas o que você achou que não funcionou? A visão dele é que o que faltou foi agressividade e um problema na transição defensiva, que seria o que o PVC está falando, né? Mas, assim, ele entendeu que quando o time estava postado, ele estava postado corretamente, mas que não era agressivo na marcação. Esse que foi o principal problema. Eu tendo a concordar mais com o PVC, eu acho que além da falta de agressividade, tinha um problema tático ali, que é muito espaço para o Luiz Dias e principalmente uma falta de meio de campo. O que aconteceu? O Brasil teve 60% de posse, mais do que a Colômbia. Só que ele teve posse atrás, na defesa. Ele tinha posse na defesa, e aí quando ele conseguia sair da zona de pressão, e saiu várias vezes, porque o André jogou uma partida muito boa, apesar de todo esse cenário, ele jogou uma boa partida, e aí ele saía da zona de pressão e já saía direto para o ataque. Não tinha... O meio de campo do Brasil não participava do jogo, ele era uma coisa assim, o André participava, mas ele participava dessa saída, o resto não tinha meio de campo. Aí você saía, tanto que o Brasil nessas situações pegava a Colômbia nas costas, tendo muito espaço, e isso aí até o Diniz tem razão quando ele disse, tivemos muitas chances em superioridade e tal. Tem aos 47 minutos que o Brasil sai da pressão, fica 4-4. Parece um contra-ataque, mas é uma bola construída desde a saída. Tem algumas vezes que acontece isso. E aí só eu discordo um pouco das mexidas dele no seguinte sentido. Para jogar desse jeito, era melhor o Endrick do que o João Pedro, quando saiu o Vinícius. Inclusive, quando o Endrick entrou, porque o João Pedro algumas vezes recebeu alguma bola e o João Pedro hoje é um jogador diferente do que ele era no início do Fluminense, que era um jogador rápido e tal. Hoje em dia ele é um jogador mais encorpado, meio... faz um certo pivô, tá? Não estou falando que ele é ruim, mas é outro estilo. E para jogar nesse estilo, tanto que quando o Endrick entrou, ele conseguiu armar umas duas jogadas. Tem uma bola que um belo passe que ele dá para o Martinelli, e aí naquele momento o Martinelli tenta dominar a bola e ele fala assim, agora não tem mais perna. Ele tinha corrido 800 vezes voltando ali, aí ele não tinha mais perna, ele tentou dominar a bola e falou assim, não tem mais perna para ir para frente. Então eu achei que para jogar desse jeito, com transição, e que eu acho que o jeito melhor era ter algum jogador a mais no meio de campo, concordo com o PVC, acho que o meio de campo ficou muito exposto, e ter mais jogo de meio de campo, mas pela proposta que tinha, eu acho que talvez a entrada do Endrick fizesse mais sentido do que a do João Pedro, porque você manteria essa característica de velocidade quando você faz consegue sair da primeira pressão ali. Temos alguma... Ontem tem um complemento para a história do Endrick, que nós vamos voltar lá para a discussão do Boca Juniors, que quando o Endrick não foi escalado no Boca Juniors, eu entendi que assim, o Endrick não era titular do Palmeiras até ali, o Endrick também não é titular da seleção ainda. Mas assim, ontem tem um peso a mais de uma informação que vem da Europa, que é o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, aos 16 anos, ontem foi a estrela do jogo da Espanha contra o Chipre, é verdade, mas nós estamos falando de um Brasil que só ganhou da Guiné, do Peru e da Bolívia nesse ano.
O Lamine Yamal fez ontem o segundo gol dele pela seleção espanhola. Agora, ele já era o jogador mais jovem a fazer gol pela seleção espanhola e fez o segundo gol dele ontem, que abriu a vitória da Espanha sobre o Chipre por 3-1, aos 16 anos. Deu para avaliar muita coisa com essa estreia do Endrick, porque foi pouco tempo, né? Sim. Mas eu achei que ele entrou melhor do que o João Pedro, apesar do pouco tempo que ele teve ali. É claro, concordo contigo que é pouco tempo para avaliar, mas em algum momento ele poderia também ter botado o Veiga, por exemplo. Ele compunha, tinha um jogador a mais ali de meio de campo, nesse cenário, porque era isso que o PVC falava, bate e volta, e quando depois saía a bola, ou você saía da pressão e saía na cara do gol, ou você já tomava contra-ataque. Aí era um monte de contra-ataque da Colômbia. E todos caindo no pé do Luiz Dias. O que o Alisson pegou ontem, né? Ele pegou umas 2, 3 bolas antes de sair o gol do... Outra coisa que o Diniz comentou é que a bola de cabeça do Luiz Dias, essa jogada do jeito que é feito, né? Com o cruzamento, foi com a perna invertida, né? O primeiro era manjada, que ele tinha avisado, que tinha treinado para evitar isso, e o time errou. Agora, uma coisa que eu acho, eu vou fazer uma observação sobre nós jornalistas de um modo geral. Aqui ontem a gente falou bastante da Colômbia, vamos falar outras horas, mas assim, é muito engraçado, muito curioso como a gente passou uma semana, de modo geral, no noticiário brasileiro, discutindo o Fernando Diniz, discutindo a seleção brasileira, discutindo os jogadores jovens, e era muito... Era uma coisa que estava muito latente. A grande notícia do jogo de ontem era o Luiz Dias. E foi. Ela era antes do jogo e foi depois do jogo. A Colômbia continua invicta. Está invicto como o Ernesto Lourenço. A gente, às vezes, voltou para um cenário de discutir muito nós mesmos sem olhar para o adversário. Não é por isso que perde. A responsabilidade de olhar o adversário é da comissão técnica, é dos jogadores, evidente. E eu volto a tocar nesse ponto. Eu acho que passa pela adaptação ao sistema do Diniz, sim, mas passa por esse processo de ruptura e de transição de geração da seleção brasileira. Todas as grandes crises da seleção aconteceram em situações semelhantes. Nesse ano, o Brasil jogou 8 partidas com 2 técnicos diferentes, depois de ter tido 6 anos de estabilidade com o Tite. E nesse momento é o 5º colocado com 7 pontos. A Colômbia está invicta, como disse o PVC, 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. O que eu queria te ouvir, Rodrigo? 13 jogos. Exatamente. O que eu queria te ouvir, Rodrigo, porque mais cedo a gente falou sobre o futuro do Diniz. O PVC até falou que também seria legal te ouvir a respeito disso. Sobre essa reta final dele, né? Porque assim, o contrato é até o meio do ano que vem. Então, em tese, tem jogos agora, os 3 últimos, Argentina, Inglaterra e Espanha. O último pelas eliminatórias agora. Como é que a CBF está enxergando o Diniz nessa reta final até junho do ano que vem, como deve ser o planejamento inicial, e essa transição para o Ancelotti? Pode mudar alguma coisa? Vai seguir o rumo do jeito que está, mesmo com essas derrotas? Não tem essa discussão, não, nem caberia, né? Enfim, ele tem mais 3 jogos. Acho que tem uma percepção, tem uma percepção, a minha apuração é que tem uma percepção de que tem que manter a cabeça fria, porque não adianta se desesperar nesse tipo de situação, e que não era fácil a adaptação ao sistema do Diniz. E isso era sabido, e eu acho que isso todos nós concordamos aqui. A gente pode discutir erros que ele eventualmente tenha cometido, mas que achar que ia ligar uma luzinha e ia começar a jogar como jogou contra a Bolívia era só uma ilusão nossa, né? Digamos assim, se alguém teve essa ilusão, né? Então, essa é a percepção dentro da CBF também, de que não tem que manter a cabeça fria, porque é um cenário que era previsto de que ia ter dificuldade de adaptação. Eu acho que, inclusive, a atuação do André demonstra isso, porque é o jogador mais adaptado e era sabia o que estava fazendo ali dentro daquele cenário, entendeu? Se a gente for pensar, pela primeira vez, ontem o Brasil jogou parecido com o que joga o Fluminense quando joga com o John Kennedy e o Cano, né? Com 2 pelo meio e 2 por fora. Os jogadores têm características diferentes e tal, mas seria algo similar, né? E o André sabia em todos os momentos o que estava fazendo. Os outros, eu achei que um jogador que se adaptou bem também ao Diniz foi o Gabriel Magalhães, que estava com uma saída de bola. Ele tem um passe muito bom ali de saída de bola, né? É um jogador que eu acho que tende a crescer também se o cenário for esse. Mas alguns outros vão ter mais dificuldade.
como eu acho que aconteceu com os 2 pontas, embora o Martinelli tenha tido uma atuação boa, e como eu acho que aconteceu com o Bruno Guimarães, como eu acho que aconteceu com o Emerson Royal, todos esses eu acho que tiveram mais dificuldades. 2 para a gente amarrar o assunto seleção, se o PVC quiser completar na sequência. Vini Júnior tem alguma possibilidade para a Argentina ou muito difícil, Rodrigo? Então, quando eu saí do avião, eu vim andando atrás dele, né? Ele não tá mancando. O que não tá com gelo, tá com as meias de compressão que ele já estava usando quando foi inicialmente, uma tática da CBF para todos os jogadores. E o Rodrigo Lasmar, que é o médico, foi dar uma cochichada ali no ouvido dele, eu não consegui ouvir, também não ia me meter na conversa dos dois, mas vai dar uma de Depou com o Messi, que é o segurança, né? Onde tem o Messi, aparece o Depou. Mas foi só uma perguntada, tipo, como é que foi o voo e tal, mas ele estava em pé, estava andando e não estava mancando, sendo que quando ele saiu do campo, ele estava mancando. Essa é a percepção física. Porém, tanto o Diniz pós-jogo, quanto outras pessoas que conversaram ali não estavam muito otimistas, não, porque condição muscular e é muito pouco tempo para recuperar. Então, às vezes, você tem esse sinal que eu, como leigo, vou olhar para assim, olha, não está mancando, beleza, né? E aí vou achar que tá tudo bem, né? Mas eu acho que o cenário... Ele falou com o Igor na zona mista que ainda tinha bastante esperança, que ia fazer tudo para jogar e tal, então acho que vai ter alguma tentativa do Brasil de jogar, mas dentro da comissão técnica, o próprio Diniz não parecia muito otimista com o cenário, não, porque é muito pouco tempo, de fato, para recuperação muscular. Mas dúvida mais para pessimismo, então. Mas assim, é isso, o sinal físico, pelo menos, se ele tivesse mancando, né, já seria, eu acho que um cenário... Um alerta ali. É pior, né, porque aí eu acho que era certeza de que não havia chance nenhuma. PVC a completar? Não lembro que não tem nada importante. Eu ia lembrar dessa história que eu vivo falando, dessa história das crises da seleção. Eu lembro muito de 87, quando o Brasil tomou 4-0 do Chile. Antes do Brasil tomar 4-0 do Chile, que a revista France Football fez uma capa que era era o Josimar na capa da France Football, e o título era Qual é o seu futuro, Brasil? E discutia muito o futuro do futebol brasileiro com jogadores em transição e quais seriam esses jogadores jovens. E naquele período o Brasil tomou 4-0 do Chile e depois tomou 4-0 da Dinamarca, enquanto lançava uma geração de Romário, o Miller já tinha jogado Copa 86, mas de Romário, o Valdo virava titular, o Giovani entrava no time, e tomou 4-0 2 vezes. Eu lembrei do Josimar por causa do Emerson Royal. Assim como o Josimar era um lateral de muita força, teria sido muito melhor lateral se tivesse cuidado com a carreira, mas era um lateral do ponto de vista muito físico, né? Tipo o Emerson Royal. Eu não acho que o Emerson Royal vai ser o lateral da seleção. E precisa procurar quem vai ser. O Militão voltar a jogar e voltar a ser lateral. O Militão é um dos melhores zagueiros do mundo hoje. Precisa descobrir laterais que sejam bons no apoio, que sejam opção de força no ataque e que sejam sustentação na defesa também. O Emerson é muito forte, mas ele não é o jogador que parece propenso a ser titular da seleção brasileira por anos, como um lateral muito forte que é o Maicon. O Maicon foi mais lateral na seleção brasileira do que o Daniel Alves. Esse problema gritou agora das laterais, né? Dos dois lados. O Razan, eu vou voltar ao Vinícius Júnior só para pontuar 2 coisas aqui. Uma, que há um lamento dentro da CBF, eu acho que de todo mundo, porque a história do Vinícius Júnior jogar no Maracanã de volta, depois de tudo que ele passou na Espanha, seria uma história talvez não do tamanho, mas com um peso de uma história pessoal, como teve a do Luiz Dias lá em Barranquilha, que era ele ser abraçado pela torcida do Flamengo, pela torcida carioca, depois de tudo que ele passou, e esse simbolismo dele jogar no Maracanã, e aí ele se contunde. E a segunda observação que eu ia fazer é que claramente na Colômbia, e a gente percebe isso dos torcedores das outras seleções, quando a seleção brasileira vai para... que eles têm muita admiração pelos jogadores brasileiros, e o Vinícius ocupou o espaço do Neymar. Se você olhar, quando ele entra em campo, tem 3 garotinhos disputando para segurar a mão do Vinícius Júnior. Aí se aglomera um monte de criança, mais 5 do lado dele.
Quando ele entrou na imigração, ele não conseguia sair da imigração de tanto guarda pedindo foto para ele. Eu passei na porta do hotel da seleção, tinha um garoto que estava esperando 3 horas no sol, um garotinho de 10 anos, para ver o Vinícius. Então, ele, no simbólico, ele que ocupa eu não estou discutindo dentro de campo e tal, mas no simbólico da torcida de fora, e eu acho que da nossa no futuro possivelmente também, é ele que ocupa o espaço do Neymar como a grande figura da seleção. Então seria ele pegando um bastão, pelo menos enquanto o Neymar está contundido, e no estádio que ele sua casa, dele, né? Que é o Maracanã. Então, é um lamento assim que tem uma contusão nesse momento, com esse contexto que ele estava pegando o bastão. E ele jogou muito bem durante os 26 minutos que ele teve em campo. Né? E ainda mais contra a Argentina, né? Ou seja, é o cenário completo. Não tem nada maior do que isso. Em termos até de futebol mundial. O Vinícius hoje é a estrela da seleção brasileira, é a estrela do futebol brasileiro. A única ponderação é que a gente tem de novo que ter a referência do ataque aos 23 anos. A referência do time aos 23 anos. Ou seja, a seleção brasileira, de novo, tem que quebrar, tem que fazer uma ruptura em vez de uma transição, que é muito mais natural quando o Romário passa o cetro para o Ronaldo. Isso não está acontecendo pela lesão do Neymar. Embora tenha um outro ponto, porque o Neymar também não está passando o cetro para ninguém. O que está acontecendo é dos dois conviverem lado a lado. Quando estavam, a lesão do Neymar abrevia isso. E aí você passa a ter de quem é esse time? Do Vinícius Júnior e do Rodrigo. E os dois têm 23 anos. Então, é um momento delicado da seleção brasileira pela adaptação ao sistema do Diniz, por ser um técnico interino, mas também por essa troca de guarda que está acontecendo na marra. E os holofotes agora, na ausência do Neymar, acho que cada vez mais, pelo menos nesse período, vão ficar mais fortes mesmo para cima do Vinícius Júnior. Vocês aqui no chat, deixem o seu like, se inscrevam no canal do All Sport. Falta muito pouco, hein? Menos de 3 mil inscritos para a gente bater a meta de 1 milhão. Ainda em novembro, confiamos em vocês para isso. O Eliseu Gomes Barbosa sempre participando, o Gato Mestre, o Marcos Maia, o Games Retrô, o Ramon, o Bira. Várias cornetadas para cima do Diniz aqui no nosso chat. O João Filho está questionando algo que a gente já comentou aqui sobre por que não teve dobra de marcação no Luiz Dias. Rafael, o Isaías Santos. Enfim, o pessoal está de cabeça inchada em relação à seleção brasileira. A última que eu ia te fazer, Rodrigo, se você tiver algo mais a acrescentar, lógico, fique à vontade em relação à seleção, para a gente virar a pauta aqui para clubes. Teu voto na nossa enquete que a gente está fazendo hoje aqui no De Primeira sobre Fernando Diniz. É o seguinte... O que você acha de Fernando Diniz na seleção? É muito cedo para avaliar? Opção A. Opção B, já era para estar jogando mais? Opção C, vai dar certo, tenho certeza. Ou opção D, vem Ancelotti? Eu iria na A. É muito cedo para avaliar, porém, ele não tem muito tempo. Então é uma contradição. Todos os trabalhos do Diniz não surtiram efeito assim de uma hora para outra. Os times dele não foram montados da noite para o dia, né? Acreditar, e ele eu acho mesmo que acreditou no início, né, de que ia ser uma adaptação muito rápida, porque os jogadores eram pelo talento dos jogadores, mas eu acho que o cenário mais previsível era esse de dificuldade mesmo que está acontecendo. Vou dar uma de PVC aqui, vou soltar o razão musical. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Não tem tempo, mas tem tempo. Não tem tempo, mas é pouco tempo. Só tem mais 3 jogos. Pois é. A questão é que, percentualmente, o Brasil pode fechar o pior ano da sua história. Né? Percentualmente, se o Brasil ganhar 3 de 9 partidas, a gente viu os números agora há pouco, vai ser, não em número absoluto, mas em número percentual, o pior índice de vitórias da história da seleção brasileira no ano. E depois tem 3 jogos para jogar. Argentina, Espanha e Inglaterra. E é incrível você pensar que o Brasil passou tanto tempo para fazer 2 amistosos com times europeus fortes. E vai pegar no pior momento possível. Não, e não é só no pior momento. São os 2 amistosos que não serve para nada. Não serve. Serve para dar cancha para uma geração. Mas você vai encerrar o trabalho, particular trabalho do Fernando Diniz, com 2 jogos para começar tudo de novo com um novo técnico depois. Pois é.
Pode ser que esteja agradecendo a Deus por estar acabando esse pedaço, porque se tiver o retrospecto atual, que não é só do Diniz, é do Ramon também. A gente olha para o futuro e o horizonte não é nada animador, Rodrigo. Eu acho que essa questão de estar na transição também do time, como está ressaltando o PVC, a gente tem que dar um desconto, digamos assim, né? Isso tem que ser considerado. Eu acho até que, por exemplo, o Vinícius vira uma referência, aí você perde ele com 26 minutos, é um baque, é muito menos um baque para um time que já tivesse estruturado e muito mais para um time que precisa de uma referência, que ele estava Você não tem um time e ainda perde a referência que está na ausência da outra referência. Pois é. Então, eu acho que esse cenário... E eu acho que ele está produzindo coisas que eu acho que vão ser positivas para esses jogadores, para a forma como eles jogam, para o entendimento que eles têm de jogo. Eu gosto das coisas que o Diniz traz para os jogadores, nesse sentido, entendeu? Como ele desenvolve os jogadores. Agora, não tem como lutar contra fatos. Está disputando uma competição, que é as eliminatórias, e tem um desempenho muito inferior ao que tinha anteriormente com o Tite, feitas todas essas ressalvas aí. Então, mas a gente ia precisar fazer essa transição também em algum momento. Claro. Agora aí você faz a transição e depois já entra um outro técnico. Enfim, é um momento turbulento, mas que as crises às vezes podem produzir coisas positivas lá na frente, né? Se a gente pensar, a Argentina também viveu uma crise antes de ser campeã mundial, né? O Scaloni não chegou ali à toa. Ninguém queria o Scaloni. Pois é. E não estou comparando as situações, eu estou falando que crises às vezes geram oportunidades e coisas, e pode ser com o Diniz, pode ser com o Ancelotti posteriormente, mas a gente ia ter que passar por isso em algum momento. O modelo que foi feito pelo Tite em 6 anos, e que tem seus méritos e teve problemas também, tinha se esgotado. Alguma coisa tinha que se substituir, tanto jogadores quanto forma de jogar. Para fechar o tema seleção de vez aqui, só um último comentário do nosso chat. O Isaías Santos está falando: Razan, se você não tem tempo e quer deixar uma boa imagem, o que faz? Arroz com feijão. Diniz que quer fazer bacalhoada, muita gente não gosta de bacalhau, não dá certo. A culinária entrando na discussão aqui da seleção brasileira.